Quando você pensa em trilha fora de estrada, a primeira marca que vem na cabeça é a Jeep, né? Tradicional Zona, criou o Willys MB. Mas se você quer um SUV médio e vai fazer trilha, vai fazer off-road, a melhor opção não é o Compass Trailhawk. É esse aqui, o Ford Bronco Sport. E ele está com um preço bem próximo do Compass Trailhawk. E segue aí no vídeo que vocês vão entender por que esse SUV aqui dá um show na lama. Um grande apelo do Bronco Sport é o visual. Ele é bem retrô e quadradão, ele é inspirado no Bronco original de 1966, que é o carro que a Ford fez para concorrer com o Jeep Willys. Também lembra muito o irmão maior, que se chama só Bronco e não tem no Brasil ainda, que é o concorrente do Jeep Wrangler. E vindo aqui para a tela você percebe que esse visual quadrado é bem retrô mesmo, lembra até um pouco aquele Land Rover Freelander, que tem esse calombo aqui no teto. E daqui a pouco eu vou mostrar no interior por que ele tem isso aqui. E vindo para a traseira é um desenho mais simples e um destaque é que você não vê a marca Ford em lugar nenhum, só aqui no porta-malas. A Ford quer transformar o Bronco em uma linha separada, talvez vai ter um Bronco ainda menor e outras variantes que veremos no futuro. O pacote de tecnologia aqui do Bronco é bem completo, é bom lembrar que ele custa cerca de 260 mil, o preço está aqui na tela porque né, todo mês está mudando o preço das coisas. E o preço dele atualmente é um pouco mais barato do que o Compass Trailhawk completo, porque o pacote ADAS e o teto solar são opcionais no Compass. Então se você equipar ele de forma parecida, o Bronco sai um pouquinho mais barato. Aí sua escolha acaba sendo entre o motor diesel, o motor gasolina, assistência técnica da Ford ou a da Jeep, né? Tem essa incógnita que é a assistência da Ford agora que está diminuindo a rede. Mas se você não se preocupa tanto com essa questão, sua cidade é bem servida na parte de Ford, ele é bem equipado, tem a central multimídia Sync 3 com Android Auto e Apple CarPlay só por cabo, não é sem fio, mas ela pode baixar aplicativos e tem até um navegador nativo, que, por exemplo, se você estiver usando o Android Auto com o Waze e chegar numa área sem sinal de telefone, o Waze não vai funcionar, mas o navegador da Ford é via GPS, ele vai funcionar. Só não sabemos quanto que ele está bem atualizado, né? Ele também traz ar-condicionado de 2 zonas e um sistema de som Bang & Olufsen que tem 10 alto-falantes. É a mesma marca que fornece para alguns Audis e também para o Mustang. E vou pedir aqui para o nosso cinegrafista mostrar o assoalho. Tá sujo, né? Mas isso tudo aqui é de borracha. Você pode lavar, não necessariamente com a mangueira, pois ele não tem um dreno, mas você pode lavar com facilidade, não é carpete. Inclusive ele vem com sobre tapetes de carpete que está ali no porta-mala para a gente não sujar. Que imagina isso aqui no carpete, né? No Brasil, SUV médio é carro de família e aqui atrás tem um espaço até bom. O banco dianteiro está regulado para mim, eu tenho 1,83 m, bom espaço para a perna e espaço para a cabeça não falta por causa daquele calombo. E vindo aqui, pedi para o meu amigo PH filmar de perto, a bolsa é com zíper e lembra bastante até aquelas mochilas esportivas. E tem até um bolsinho aqui. Quem tiver no banco de trás tem saída de ar-condicionado, e tem uma entrada USB do tipo C e também USB-A e tem outra tomada 110 caseira. Mas é padrão americano, então se for montar um monte de coisa aqui, não esqueça do seu adaptador. E se nas suas viagens você quiser esconder alguma coisa, tem aqui um compartimento secreto só desse lado. Também ó, com esse plástico duro emborrachado. E você pode até tirar a bandejinha para limpar. Você pode botar aqui, tem um desenho de uma bota. Então acho que a Ford quer que você coloque seus calçados aqui. E outra coisa para viagem é que a Ford diz que cabe 2 mountain bikes aqui dentro, rebatendo o banco, cabe as 2 bicicletas em pé. Lá fora ela oferece um suporte para isso no interior. No Brasil não tem, mas fica a dica aí, se você curte fazer trilha de bicicleta, esse carro aqui você pode levar a bicicleta do lado de dentro, sem preocupar em deixar do lado de fora, bater em algum lugar, ou até ficar expostas ao alheio. E o público desse carro não é só aquela pessoa que quer parecer aventureira no shopping, é a pessoa que realmente vai para o mato, vai para uma cachoeira, para uma praia afastada, e por isso a Ford botou umas funções bem legais no porta-malas para ajudar nas suas expedições, viagens. Vou começar aqui uma que anda em falta em carros modernos, que é abrir o vidro separado da tampa. É algo que a gente já viu até na Peugeot 206 SW, no Tucson, mas anda em desuso, e a Ford trouxe de volta, que é bem útil. E agora vamos ver de perto o porta-malas, que também tem várias funções bem legais.
Começando aqui por essa tampa, ela é um pouco mais baixa que o normal, até para você poder usar aqui em cima e tirar as coisas pelo vidro. E ela aqui é presa por imã, tem até uma régua em polegadas e centímetros. Já vou explicar porque que tem isso aqui. E você pode destravar ela assim e puxar, porque aí você saca as perninhas e tem uma mesa. Você pode fazer um lanche aqui, trazer um banquinho. Isso é uma das funções. E o acabamento aqui do porta-malas é um plástico duro e resistente, meio emborrachado, até fácil de ser lavável. E vindo aqui, ele tem um botão com iluminação. Para que é? Você aperta ele e acende aqui na tampa do porta-malas duas luzes, uma aqui, uma aqui. E elas são reguláveis, então você montou um acampamento, você pode colocar a luz e mirar onde você quer. Outra sacada bem interessante. E voltando aqui para dentro, pedir para o PH chegar mais perto, o lado de cá tem uma tomada 12 volts e uma tomada 110, além de ganchos. Um gancho de plástico, mas parece resistente, você pode prender uma sacola, uma mochila. E também, só detalhe aqui, as tomadas, padrão caseiro até, você pode ligar uma TV ou até mesmo um videogame. Antes de jogar o Bronco Sport na terra, vou comentar aqui um pouco de como é conviver com ele na cidade e na estrada, porque mesmo ele sendo um carro mais voltado por fora de estrada, ele ainda é um SUV médio e vai passar boa parte da vida, né, rodando no cotidiano, né, a não ser que você seja o Rodrigo Wilbert, que é o garoto propaganda desse carro, que nos vídeos da Ford ele está sempre fazendo trilha e construindo casa e salvando o mundo, enfim. Uma coisa que está me agradando bastante nesse tempo que eu estou com o Bronco Sport é o conforto. Os bancos são bons, tem uma semana que eu estou com um carro bastante confortável, até agora não cansou, consegui uma boa regulagem. O do motorista é elétrico, o do passageiro não. Eu consegui uma boa posição de dirigir também, o volante tem uma regulagem de profundidade e de altura, então consegui uma forma de ficar posicionado com conforto aqui. Agradou bastante, ainda mais que como eu sou alto, eu costumo reclamar bastante de apoio para a perna. E o conforto continua a dirigir, a suspensão, ela como é mais voltada também para fora de estrada, precisa ser mais macia para poder ter o controle das rodas e ter um curso mais longo. Então, na cidade isso acaba ajudando, que você passa em buraco, valeta, quebra-mola, todo tipo de obstáculo urbano, e passa com tranquilidade, não raspa, não bate, até porque ele é bem alto. Além, né, do conforto, então não dá batente. Esse tempo todo ainda não dê batente na suspensão. Só que esse conforto não significa que quando você for pegar uma estrada, o carro vai passar em segurança, vai ser molenga, vai tombar. A Ford conseguiu um acerto bem legal. Ele tem os braços da suspensão, tanto da dianteira quanto da traseira, são de alumínio. Isso é coisa de carros mais premium, nessa categoria de SUVs médios, de marca generalista, você não vê tanto isso. Então você vê que a Ford fez um esmero legal aqui na parte técnica. Em curvas, o que você sente chegando ao limite antes são os pneus de uso misto, né? Mas não passa em segurança. É um carro que avisa bastante também. Não dá para dirigir tranquilo a 120, aquelas do estado de São Paulo que tem gente que anda mais rápido, vai tranquilo. Então é um carro bastante seguro. Se você for daqueles entusiastas de acelerar, aí você vai perceber, né, que não é tanto para você. Tem outros SUVs com acerto mais esportivo, mas não é o foco desse carro aqui. O conforto continua em outros detalhes, como o para-brisa que tem um tratamento acústico, então ele isola bastante os sons que vêm lá de fora. Essa cabine é bastante silenciosa. O que atrapalha um pouco na convivência é a visibilidade. Ele tem esse capôzão alto, por questão de estilo, né? Se o capô não fosse assim, se fosse mais caído, o Bronco não teria essa cara de parrudão que ele tem. E o vidro traseiro é um pouco pequeno, então atrapalha um pouco na visibilidade. Felizmente ele tem câmeras na dianteira e na traseira. A da dianteira é uma câmera mais para trilha, então você ativa num botãozinho aqui. Não é igual alguns outros carros que aciona a câmera da dianteira quando você está manobrando, você sai da ré e põe no D, ele liga a câmera da dianteira. Não é o caso aqui do Bronco. Se você estiver manobrando no lugar apertado e quiser ver a dianteira, você tem que toda hora apertar o botãozinho aqui. Mas o grande problema da visibilidade nem é o capô ou o vidro, é o retrovisor do lado esquerdo. Por ser um carro feito para os Estados Unidos, e ele não é vendido na Europa, então o retrovisor do lado esquerdo é plano, porque nos Estados Unidos todo carro tem que ter esse retrovisor plano. A gente aqui no Brasil está acostumado com retrovisor convexo nos dois, que é o padrão europeu. Nós seguimos a legislação próxima da europeia e os países vizinhos também, só que ela não exige o retrovisor convexo aqui,
como na Europa, então em nossos vizinhos, então a Ford não faz o retrovisor convexo. Enfim, o que isso significa? Esse retrovisor plano mostra muito menos, um campo visual muito menor do que um retrovisor convexo, que é o do lado direito. Ou seja, esse alerta de ponto cego que ele tem é essencial, porque o retrovisor às vezes não mostra um carro que está no lugar onde o retrovisor convexo mostraria. Carros que têm retrovisor convexo, eu geralmente acho que o alerta de ponto cego é meio redundante, pois ele acende para carro que eu estou vendo. Nesse aqui, ele realmente acende para carro que está no ponto cego. Então, Ford pisou na bola nesse detalhe. Ela podia realmente botar um retrovisor convexo por resto da América Latina, deixa o plano para os Estados Unidos, já que eles exigem, né? Mas é uma pena. Tomara que melhore isso, pois atrapalha bastante. Falando aqui no ponto cego, o pacote ADAS é completo. Além de sensores, tem o assistente de permanência em faixa, com centralização, cruze contra adaptativo, tem o alerta de tráfego cruzado da traseira e com frenagem. Então, se você estiver saindo da garagem, sem prestar atenção, vier um carro, o carro freia igual se você estiver indo, não vê que o carro da frente freou, então, né, tem esses alertas aí que vai ajudar bastante quem for distraído ou por algum outro motivo, né, enfim. E tudo isso é personalizável. Você mexer na central multimídia e no painel, você pode desligar os assistentes, você pode também, se, por exemplo, não gostar que o alerta de mudança de faixa corrija o volante, ele fique só no alerta sonoro. Eu pessoalmente prefiro assim, não gosto tanto dele corrigir no volante. Nesse sentido, eu deixo para o carro ficar mexendo no volante quando eu uso a centralização, mas não dá para usar muito aqui, porque ele precisa ter faixa para ele ler, né? Em algumas estradas você não vê isso. Eu vou falar, meu amigo, esse motor brilha bastante. É aquele 2.0 EcoBoost que era do Fusion, só que essa é a terceira geração do motor, tem algumas atualizações em comparação ao Fusion. É um motor bastante forte. Aqui ele tem 253 cavalos, olha só, ele responde muito bem. E olha que eu estou no modo Eco. O câmbio de 8 marchas também é bem acertado. O único problema é que as duas primeiras marchas são curtas por motivos de falta de estrada, já que ele não tem uma caixa de reduzida. Aí, quando você vai da segunda para a terceira, às vezes o carro fica hesitante, ele não sabe qual marcha fica, porque tem um gap maior entre as duas marchas. Em BH, principalmente nas subidas, geralmente o carro está subindo, você está de terceira na rua, chega a subida, o carro perde força porque tem um lag do turbo, aí ele demora a engatar a segunda. Isso incomoda um pouco. Talvez com o costume, você pisando mais forte, compensa um pouco isso. Mas no meu tempo aqui com o carro, incomodou um pouco essa hesitação entre a segunda e terceira marcha. E antes da gente jogar o carro lá na terra, tem o Gold Modes que eu vou expandir mais lá, que é o seletor de terreno. Ele tem 3 modos que são para asfalto, né? Que é o normal, o esportivo e o eco. No normal, ele está sempre mandando um pouco de tração lá para a traseira, por motivos de segurança. No eco, ele é basicamente um carro de tração dianteira, e no esporte manda mais tração atrás, mas é uma proporção de cerca de 70-30. 70 para dianteira, 30 atrás. Então, você consegue mudar bastante o comportamento do carro, pois ele afeta também acelerador, freio e o peso da direção. Resposta também dos controles de tração e estabilidade, no esporte deixa mais permissivo. E também tem um modo escorregadio que, se você pegar uma chuva muito pesada, pode ser útil. Então, você, além da chuva ser pesada, você está num asfalto ruim ou numa rua de pedra, esse tipo de coisa. Nos dados do Inmetro, o consumo é até bem parecido com os do Jeep Compass com motor diesel. E como atualmente, pelo menos no momento que estamos filmando aqui, o diesel está bem caro, acaba que aquele motivo de comprar um Jeep diesel que era economia não está valendo tanto. Pelo menos não agora. Dito isso tudo, vamos parar aqui de falar de asfalto e vamos jogar esse carro aqui no mato e mostrar do que o Bronco Sport é feito, e o grande destaque dele que é esse sistema de tração avançado que faz ele brilhar acima da média da concorrência, e explicar também por que eu falei que ele dá um banho no Compass Trailhawk. Eu estou numa trilha um pouco mais leve para poder conversar com vocês, mas eu consegui explorar bem o Gold Modes, que eu já introduzi ali atrás. Eu usei bastante, foi o modo de lama e terra. Ele deixa o acelerador mais gradual e também ele já faz que o câmbio deixe uma marcha mais baixa para manter o giro alto, para você ter uma resposta mais imediata e também mais precisa, para não ter que preocupar com o turbo lag. E mexendo aqui, você pode desligar o controle de tração. Aí, quando o controle de tração é desligado, você pode bloquear o diferencial traseiro.
Esse diferencial traseiro não é um diferencial mecânico como você vê em uma caminhonete ou um SUV tradicional de chassi. Ele é um diferencial com dupla embreagem, que ele simula um bloqueio e também ele pode transmitir 100% da força que vai para o eixo traseiro para uma das rodas. Ele não usa freio nem nada, é um sistema mecânico. Ou seja, se uma das rodas traseiras perder tração, ele manda para a outra sem atuar no freio, e é um controle mais bem preciso. Ele veio do Focus RS, mas lá ele tem esse diferencial para você andar de lado e fazer drift. Aqui ele é otimizado para off-road. E ele realmente surpreende, porque em carros com motor longitudinal o sistema de tração é mais simples, como é o caso já do Compass, também dos irmãos da Toro e do Renegade. É uma tração mais simples, ele usa o freio para simular um bloqueio, e isso tem suas limitações. Já aqui, com esse Bronco, ele está surpreendendo, ele está indo mais longe do que você espera de um SUV médio. Além disso, ele tem um botão aqui do lock que ele bloqueia o diferencial central e divide igualmente 50% para cada eixo. Então, olha só, você pode deixar a mesma quantidade de força para cada eixo e ainda ter o traseiro que faz essa divisão. E esse é o grande trunfo do sistema de tração da Ford. E isso, por enquanto, só vemos aqui nos carros da Ford. Lá fora tem alguns modelos da Lincoln, né? Mas na nossa realidade, por enquanto, só no Bronco. E tem também uma versão da Ford Maverick que tem esse tipo de tração, que é a Tremor. Saiu agora lá fora. No Brasil, a Maverick usa a tração mais simples. Os outros modos também são de areia. Tem também o modo para pedras, que os gringos chamam de crawling, que ele anda bem devagarzinho, é para você escalar pedra, subida íngreme. E ele tem boas capacidades de fora de estrada. Vou pedir para o nosso editor colocar aqui na tela a capacidade de subida, também os ângulos de ataque, o ângulo de saída e de inclinação lateral, porque também, assim como outros dados desse carro, é um pouco acima da média da categoria e chega perto de SUVs tradicionais. Não chega perto de um Jimny, mas da SW4, que é um SUV de chassi, do Trailblazer. Então esse carro é aquele meio termo para você que quer essa capacidade, mas não tem o cacife para um SUV tradicional e também não quer cortar os confortos para poder pegar um Jimny, um Troller usado ou outro carro do tipo. Para ajudar na trilha, tem uma câmera dianteira, você aciona aqui com o botão, e também o painel configurável, você pode enxergar várias informações. Aqui eu estou usando o modo que mostra quanto de tração vai para cada roda, mas também temos inclinômetro. E para o off-road é isso, né? Já que os outros são referentes à pressão do pneu, o ADAS, o leitor de placa. Mas se você botar no inclinômetro, ele mostra até o quanto que está esterçando as rodas, que também ajuda. E aí, o que você achou do Ford Bronco Sport? Você deixaria de pegar um Compass Trailhawk para postar nesse carro? Você tem necessidade desse fora de estrada que ele oferece? Deixa aí seu comentário. E se quiser saber mais sobre carros, tanto no asfalto quanto fora dele, não esqueça de acessar o autopapo.com.br. Nós temos um conteúdo vasto, tanto de carro, também motos, caminhões, é muita coisa. Acessa lá que o que você estiver procurando, nós temos. E até a próxima!